Pronto, gente, deu para dar uma respirada, né? Porque essa parte de leis realmente é mais complicada, é mais chata, realmente é cansativo. E eu e minhas mungangas, gente. Mas vamos lá continuar. Como eu falei para vocês, a aula era dividida em duas partes, né? Era a lei e agora a gente vai falar um pouco sobre a RDC, certo? Que antes de ser uma RDC, ela foi uma consulta pública, certo? A consulta pública intitulada número 343 de 2017. E por que foi e o que é consulta pública? É justamente um envio, certo? É aberto à população, envio de sugestões, de comentários, né, que possam estar sendo considerados, sendo avaliados para se tornar uma RDC, por exemplo, certo? E o que foi essa consulta pública? Era justamente sobre as boas práticas de distribuição e armazenagem, bem como as boas práticas de transporte e de medicamento, certo? Então, era tanto a distribuição, a armazenagem, como o transporte e o transporte de medicamentos. E aí foi feita essa consulta pública, aberta à população, para enviar sugestões, comentários, enfim. E aí, no dia 17 de setembro de 2019, olha aí, bem recente, a consulta pública foi feita em 2017, né, foi aberta e aí ela ficou disponível. E aí, 17 de setembro do ano passado, foi feita essa resolução da diretoria colegiada, que é chamada de RDC, certo? E aí, essa diretoria colegiada é justamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e com as autoridades que têm as demais atribuições, certo? E competem para tal. E essa RDC ficou, né, de número 304, RDC 304, de 17 de setembro de 2019. Importante vocês saberem também, porque ela é nova e vai cair na prova, certo? Então, vamos lá para a gente entender um pouco. Como eu já falei, ela vai dispor sobre as boas práticas de distribuição, de armazenagem e transporte dos medicamentos, tá? Também só destaquei alguns capítulos, algumas coisas que eu achei interessante e plausível para vocês estarem sabendo. Capítulo 1 traz as disposições iniciais, traz as suas seções, né, o que é o objetivo, a sua abrangência, enfim. Então, o objetivo, né, dessa RDC é justamente essa resolução. Estabelecer os requisitos de boas práticas de distribuição, de armazenagem, também as boas práticas de transporte de medicamentos. Então, o primeiro artigo, na seção do objetivo, vai trazer isso, que é o que eu já falei. O objetivo dela é isso, é estabelecer as boas práticas, né, os requisitos para realmente ter boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos, certo? E aí, vamos lá para a abrangência, né, o que é isso, o que é que vai trazer. Esta resolução, a abrangência, ela vai tratar, tipo assim, a quem ela se destina, né, a quem ela abrange. E aí é justamente as empresas que realizam as atividades de distribuição, armazenagem ou transporte de medicamentos e no que couber, certo? A armazenagem é o transporte de produtos a granel, tá ok? E o parágrafo único desse artigo da abrangência é justamente, ela está só dizendo aqui o quê? Esta resolução vai se aplicar a quem? A estas empresas, certo? Que vão realizar essas atividades de distribuição, armazenagem ou transporte ou no que couber a sua responsabilidade. E o parágrafo único do artigo 2º traz que esta resolução ela não se aplica às atividades de distribuição, armazenagem e transporte de matérias-primas, de gases medicinais ou de rótulos em embalagem. Então, ela só compete realmente ao transporte dos medicamentos e produtos a granel, certo? Ela não vai ser responsável, por exemplo, para questão de matéria-prima, isso aí já é outra resolução, é outra regulamentação, tá ok? E aí, só ver aqui uma coisinha. É só para me ter a certeza, para vocês saberem o que é produto a granel. E aí eu trouxe mais na frente, não vou falar agora, para não misturar, tá certo? Continuando, vamos para a seção 3 dessa RDC. O que é, tia, pelo amor de Deus, que essa RDC vai trazer na seção 3, que eu tô cansada. Definições. É importante vocês saberem. As definições traz o quê? No artigo 3º, temos 3 incisos. Que para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições. E é importante vocês estarem sabendo. Espera aí, gente, deixa eu só ajeitar aqui a luminosidade do celular. Pronto. É isso, é assim mesmo, né? Não é ao vivo não, mas é cheio de coisa.
No inciso primeiro, traz sobre a armazenagem. A armazenagem, o que é, pelo amor de Deus, tia, não é só guardar? É a guarda, é o manuseio e a conservação segura do medicamento. Então, tem que estar seguro que aquele medicamento está bem guardado, vai ser bem manuseado e conservado adequadamente. Ok, show. O inciso 2 traz a armazenagem em trânsito, porque vocês viram que ela dispõe não somente no estabelecimento, mas também em trânsito, né? Ah, tia, eu não vou nem trabalhar no caminhão? Sim, mas ninguém nunca sabe, né? E outra, porque é preciso vocês verificarem enquanto vocês estiverem recebendo. Conjunto de procedimentos de caráter temporário relacionados ao trânsito de carga, que envolve as atividades de recebimento, guarda temporária, conservação e segurança de medicamentos. Então, vai ter uns procedimentos que você vai fazer. Caráter temporário? Porque é justamente no ato do transporte de medicamento, você não vai passar a vida inteira transportando. Beleza? Mas aí, tanto você no ato do recebimento, né, no trânsito da carga, tanto no ato do recebimento, quanto na guarda temporária e na conservação ali dentro do caminhão, tem sim o POP, né, que é o que a gente viu, que é o procedimento operacional padrão, que vai estar lá dizendo o que você tem que fazer para conservar os medicamentos e os produtos que você está transportando. E aí, o balconista, o atendente de farmácia, vai receber lá no estabelecimento farmacêutico, na farmácia. E aí, ele tem que estar lá lindo e belo, sabendo que os critérios, vocês lembram da aula passada, quais são os critérios que eu tenho que estar observando no ato de recebimento. E aí, vai competir também eu observar como ele foi transportado, né? Então, é importante vocês saberem, sim, a diferença de armazenagem e armazenagem em trânsito. E o terceiro inciso traz as boas práticas de armazenagem, BPA. Que é isso, pelo amor de Deus, já estou cansado, bebe uma água, relaxa e continua. Conjunto de ações que asseguram a qualidade de um medicamento por meio do controle adequado durante o processo de armazenagem, bem como fornecem ferramentas para proteger o sistema de armazenagem contra medicamentos falsificados, reprovados, ilegalmente importados, roubados, avariados e ou adulterados, ok? Então, são várias ações que vão me assegurar que a qualidade daquele medicamento, é ok. E aí tem um controle, claro, gente, que é medicamento, então é tudo muito rigoroso, tudo muito rígido, protocolado e tudo, justamente durante esse processo de armazenagem, para realmente eu garantir que teve boas práticas durante o processo de armazenagem. A gente pode falar assim e ficar parecendo uma coisa, em Marte eu estou em Saturno, mas não é. É uma prática recorrente que todo bom profissional que é destinado à área da farmácia tem que sim observar, tá? Porque se um medicamento ele não é realmente armazenado de forma legal, adequada, é claro que ele não vai ser dispensado da forma como ele foi produzido, né? E que espera estar ali bem legalzinho para o paciente, para o cliente, enfim, que chega na minha farmácia para comprar, né? Então, é importante eu observar essas boas práticas de armazenagem. Estão cansados, gente? Coloquei um slide aí para vocês parar um pouco, depois continuar. Porém, eu não vou parar, porque senão vai quebrar muito o vídeo. Vou continuar aqui, mas vocês podem, em casa, dar uma pausa, né? Já tô cansada de escutar a tia, pelo amor de Deus, já não aguento mais. Aí vocês bebem uma água, escutam uma música, dá uma olhadinha lá nas mensagens do WhatsApp, aí volta para a aula, porque vocês têm que assistir, certo? Continuando ainda nas definições. O inciso 4 traz as boas práticas de distribuição e armazenagem, a BPDA. BPDA, certo? De distribuição e armazenagem. É um conjunto de ações, já tá enrolando a língua, conjunto de ações que asseguram a qualidade de um medicamento por meio do controle adequado durante o processo de distribuição e armazenagem, bem como fornecem ferramentas para proteger o sistema de distribuição contra medicamentos falsificados, reprovados, ilegalmente importados, roubados, avariados e ou adulterados, certo? Então, vai ser com essas ações, né, um pacotezinho de ações, um conjunto de ações, que vão assegurar que aquele medicamento, né, está realmente qualificado por meio do controle adequado. Só que aqui não é só na armazenagem, é também na distribuição e armazenagem. Bem como ele vai fornecer ferramentas para proteger o sistema dele ser corrompido. Corrompido como assim, tia? De eu estar transportando, né, medicamentos ou distribuindo e armazenando medicamentos falsificados, medicamentos adulterados, enfim. E aí, gente, a gente vem para o inciso 5º, que traz as boas práticas de trânsito, BPT, boas práticas de trânsito, transporte.
traz o quê? Que é um conjunto de ações que asseguram a qualidade de um medicamento por meio do controle adequado durante o transporte, armazenagem e trânsito. Vocês percebem que é quase o mesmo conceito, só vai mudar o quê? Se é de distribuição, meu Deus, de distribuição e armazenagem, ou se é de trânsito. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de transporte. Então, é óbvio que vai ser justamente eu observar, fazer as ações direitinho, né? O conjunto de ações que correspondem ao transporte e armazenagem em trânsito, tá certo? Então, essa BPT é isso. É as boas práticas mais voltadas para o transporte e armazenagem ainda em trânsito. Então, é quando a carga está sendo transportada até a farmácia, certo? E aí, a gente vem para o inciso 6º, que traz sobre a cadeia de frio ou rede de frio. Tia, pelo amor de Deus, ainda tem isso? Tem, gente. Sabe por quê? Porque pode ser que tenha algumas atividades, enfim, ou alguns produtos farmacêuticos que eles precisam ser refrigerados. E é óbvio que vai ter uma rede de frio, certo? É um processo englobado pelas atividades de armazenagem, conservação, manuseio, distribuição e transporte dos produtos sensíveis à temperatura. Então, é todo um processo. Eu não vou pegar para dentro do isopor e levar. Tem todo o processo da temperatura estar adequada, se realmente aquele recipiente, aquele ambiente é adequado para estar transportando esses produtos, certo? Então, os produtos que são sensíveis à temperatura, eles têm toda outra coisa também para serem distribuídos, serem armazenados e transportados, certo? Ai, gente, cansa, né? Vamos lá, vai já terminar, tá bem pertinho. No inciso 7, traz sobre a contaminação. Tia, pelo amor de Deus, contaminar não é só lá fazer poequeira nas coisas? Gente, mas não é esse conceito, né? É a introdução não desejada de impurezas de natureza química ou microbiológica ou de matéria estranha em produto a granel ou produto terminado durante as etapas de armazenagem ou transporte. Produto a granel a gente vai já entender o que é. Mas a contaminação é isso, vai ter uma introdução não desejada, claro, certo? Naquilo que eu estava produzindo, né? Ou um fungo, ou uma matéria estranha, alguma coisa entrou no medicamento, ou entrou naquele meu produtinho que eu estava terminando, ou já tinha terminado, estava na etapa da armazenagem e do transporte, e aí contaminou. É claro que eu não vou dispensar um produto contaminado, certo? Tem que observar. E o que é a distribuição que a gente tanto fala? Eu sei, tia, distribuir é só pegar a carga e vir deixar na farmácia. Mas tem um conceito bonito. E é esses conceitos que caem em prova, certo? Conjunto de atividades relacionadas à movimentação de cargas. Então, são várias atividades que vão estar relacionadas à movimentação de cargas, que inclui o abastecimento, o armazenamento e expedição de medicamentos, excluída a de fornecimento direto ao público. Então, a distribuição aqui não é eu distribuir ao público, vocês estão entendendo? São atividades que vão estar relacionadas à movimentação das cargas. Então, se eu estar lá na prova que é o fornecimento direto ao público, está errado, certo? Isso não é distribuição, isso é o quê? Dispensação. A distribuição são as atividades que correspondem e tem a ver com o quê? O abastecimento, o armazenamento e a expedição, certo? Dos medicamentos. Vamos lá para o 16. O que é um medicamento termolábil? E é importante vocês entenderem isso aqui, porque tem uma questão na atividade, certo? E é justamente sobre isso. Um medicamento termolábil é um medicamento cuja especificação de temperatura máxima seja igual ou inferior a 8 graus. Então, a temperatura máxima daquele medicamento termolábil, ele vai ter essa especificação de temperatura, que seja igual ou inferior a 8 graus Celsius. 8, gente. Certo? Vamos lá para o 19, que é um procedimento operacional padrão, que eu falei na aula anterior, mas aí eu venho trazer, aqui traz o conceito bem bonitinho. É um procedimento escrito e autorizado que fornece instruções para a realização de operações não necessariamente específicas, certo? A um dado produto ou material, mas de natureza geral. Por exemplo, operação, manutenção e limpeza de equipamentos. Qualificação, limpeza de instalações e controle ambiental, amostragem e inspeção.
Então, o procedimento operacional padrão, certo, gente, é justamente o que eu falei para vocês. É como se fosse tipo um roteiro, certo? Só que é escrito, é autorizado, são instruções de como eu vou realizar determinadas atividades. Então, ele não pode ser, não necessariamente vai ser uma coisa bem específica, bem restrita, né, a um dado produto ou material, mas é mais de natureza geral, é como vou manusear, como é que vai ser a limpeza, né, das instalações, do controle ambiental de onde eu trabalho, enfim, certo? Essas são as instruções que eu devo seguir. O 20, produto devolvido. Tia, produto devolvido não é o que eu comprei, não gostei, vou devolver? Não, gente, produto devolvido é um produto terminado, certo? Terminei que tá bonitinho. Expedido e comercializado, devolvido ao detentor do registro ou ao distribuidor, certo? Então, não é o paciente que me devolve. É eu devolver para o detentor do registro daquele medicamento ou quem distribuiu, certo? Ele já foi terminado, expedido e tudo, mas eu devolvi, tá? Por alguma coisa, né? Por algum... Ou porque está contaminado, ou porque ele não, enfim, não se enquadra nos padrões de medicamento que seja realmente adequado para a dispensação, tá? E o que é o produto a granel, que eu tanto falei? Produto a granel é qualquer produto que tenha passado por todas as etapas de produção, sem incluir o processo de embalagem. Os produtos estéreis em sua embalagem primária são considerados produto a granel. Então, tem alguns produtos estéreis que estão na sua primeira embalagem. Eles ali já são considerados como a granel. Então, produto a granel é que ele já foi finalizado, certo? Ele passou por todas as etapas de produção, porém ele não foi embalado ainda. Por isso que ele pode ser contaminado ainda, né? Os produtos a granel. Então, ele não foi embalado. Por exemplo, aí como eu falei, um produto estéril que vem em sua embalagem primária, né? Mas tá ali, é estéril, ele tá só naquela embalagemzinha dele mesmo, certo? Do jeito que ele foi feito, ele foi colocado ali dentro e vai ser vendido. Ele é considerado um produto a granel, tá bom? O 22, gente, traz sobre a qualificação. É um conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados e ou funcionam corretamente e levam os resultados esperados. Então, a qualificação é que eu vou justamente atestar, documentar que aquela instalação está ótima, tipo, pelo amor de Deus, ainda bem que é isso, né? É algo tão difícil, quebra, né, de sete cabeças. É justamente para mim atestar, documentar que está tudo adequado e realmente está qualificado, né, para estar funcionando adequadamente e está de acordo com o que eu espero. O 24, gente, vem trazer a quarentena. Pelo amor de Deus, não é a quarentena que ele está passando, né? Certo? Isolamento social, não. Quarentena aqui, que refere a essa RDC 304, é sobre a retenção temporária de produtos terminados, certo? Isolados fisicamente ou por outros meios que impeçam a sua utilização, enquanto aguardam uma decisão sobre sua liberação, rejeição ou reprocessamento. Então, vamos lá. A gente sabe que a quarentena é como se é um tempo que eu vou ficar isolado de alguma coisa, né? Vou ficar ali separado, né, segregado, eu não vou poder participar como os demais, né? Na nossa língua popular é isso. Então, em relação aos medicamentos, eu vou reter. A gente viu na aula passada que a gente tem alguns critérios para observar se aquele medicamento está ok, certo? Então, a quarentena é justamente uma retenção. Eu vou pegar aqueles produtos que já foram terminados, mas eu vou isolá-los fisicamente ou por outros meios que impeçam de eu distribuir. Vai que eu venda esse medicamento que ele não está para vender, ele é para ficar na quarentena, então não pode. Quarentena, ele vai ficar retido, certo? Sobre um determinado tempo, até aguardar uma decisão. Se ele pode sim ser vendido, se ele pode ser liberado, se ele vai ser rejeitado ou se ele vai ser reprocessado, ou seja, passou por algum procedimento errado durante a produção, enfim, aí ele vai ser reprocessado e ser liberado para venda. Ou se ele vai ser rejeitado ou se ele pode ser sim liberado. Tá? A quarentena é isso, ele vai ficar ali retido por um tempo. E aí, quase terminando, temos o 25, que é o recebimento. Tia, pelo amor de Deus, recebimento não é só receber. Gente, já tô suando. O recebimento é um conjunto de atividades relacionadas à chegada, à conferência e à internalização em estoque de medicamentos. Então, você, atendente de farmácia, vai lá, vai conferir a nota fiscal, vai conferir os critérios, né, que realmente vão me dizer que aquele medicamento, aqueles produtos estão aptos para
serem armazenados em estoque e ser vendidos depois dispensados. Então, recebimento é um conjunto de atividades relacionadas tanto à chegada, certo? Chegou aqui o medicamento bonitinho, a conferência e o armazenamento em estoque, né? A internalização. Recebimento é isso, não é só receber. Parece, né? Mas às vezes o óbvio também nos pega. Porque às vezes em questão de concurso ou em provas mesmo, gente, esses conceitos acaba que pegando. Porque às vezes uma palavra que não está ali, ela já torna aquela questão errada, certo? Tia, pelo amor de Deus, não aguento mais não. Estamos terminando, pelo amor de Deus, falta pouquinho. Vem aqui o inciso 26, gente, que aí ele traz sobre o recolhimento. E o que é o recolhimento? Eu já não aguento mais. Bebe uma água, respira e aí a gente vai ver o que é o recolhimento. É uma ação que visa a imediata e eficaz retirada do mercado de determinados lotes de medicamento com indícios suficientes ou comprovação de desvio de qualidade que possa representar risco à saúde ou por ocasião de cancelamento de registro relacionado com a segurança e eficácia do produto a ser implementada pelo detentor do registro e seus distribuidores. Enfim, gente, eu vou recolher aquele medicamento porque eu percebi que os lotes estão com indícios suficientes e comprovados que ele não está com a qualidade segura, né? Teve um desvio de qualidade e ele representa risco à saúde, eu não posso estar fornecendo esse medicamento, então eu vou recolher, tá? Então, ele vai, ou por ocasião de cancelamento de registro, foi cancelado aquele lote, ele não pode ser distribuído, então ele vai ser recolhido. E aí a gente vai para o inciso 27, que é a remessa ou entrega. Pelo amor de Deus, tia, o que é isso? Tia, eu não aguento mais não, a voz da tia, só a voz. Remessa ou entrega. Quantidade de um determinado medicamento fornecida em resposta a uma ordem de compra, podendo uma única remessa incluir um ou mais volumes e materiais pertencentes a mais de um lote. Então, a remessa entrega é justamente uma compra, uma quantidade de um determinado medicamento ou produto, certo? Que pode ser, em uma única remessa, pode ser vários volumes, né? Eu comprar várias coisas e ser uma única remessa, tá? Então, estamos terminando, eu tô falando sério. No capítulo 2, traz sobre as disposições gerais, gente. Aí temos o artigo 4 e o 5º. Todas as partes envolvidas na produção, armazenagem, distribuição e transporte devem se responsabilizar pela qualidade e segurança dos medicamentos, certo? Então, todas as partes envolvidas, desde a produção até o transporte, têm que sim se responsabilizar por isso. Parágrafo único traz que a responsabilidade compartilhada abrange ações de recolhimento, independentemente de este ter sido motivado pela autoridade sanitária, pelo detentor, ou pelo distribuidor, ou pelo operador logístico. Então, qualquer dessas partes envolvidas pode sim estar fazendo o recolhimento, certo? Quando observarem que não pode estar sendo dispensado, distribuído, mesmo que não tenha autorização sanitária. Se tiver, beleza. Se não tiver, eu também posso ter uma responsabilidade para tal. O artigo 5º traz que os princípios de BPA, BPDA e BPT devem ser observados também na logística reversa quando os medicamentos estiverem sendo devolvidos ou recolhidos. Não é só quando eu vou distribuir, mas quando eu vou devolver ou recolher, tem que passar assim por todo o processo, tá? Tanto de armazenagem, transporte.